Meus queridos, vamos resolver a primeira questão aqui do IFPE, que é uma questão bem maçante, é a primeira, vocês vão ver que vai aliviar depois, mas é uma questão pesada do IFPE. Ele diz o seguinte: a NBR 6118, no capítulo que versa sobre instabilidade e efeitos de segunda ordem, estabelece alguns critérios para verificação de estruturas quanto à instabilidade. Sendo assim, julgue as proposições abaixo. 1. Os efeitos de segunda ordem são aqueles aos quais se somam aos esforços obtidos numa análise em que o equilíbrio da estrutura é estudado na configuração geométrica inicial, os esforços considerando a configuração deformada. Veja, a norma ela traz o seguinte texto: os efeitos de segunda ordem são aqueles que se somam aos obtidos numa análise de primeira ordem, em que o equilíbrio da estrutura é estudado na configuração inicial. Aqui, a banca inverteu. Ela colocou o seguinte, que os efeitos de segunda ordem são aqueles aos quais se somam os efeitos de primeira ordem. Na prática, somar 1 mais 2 ou somar 2 mais 1 é a mesma coisa. A gente ia chegar em 3. Só que aqui a banca deu como falso. Por quê? Porque ela considerou a literalidade. E na literalidade, os efeitos de segunda ordem são aqueles que se somam aos efeitos obtidos na primeira ordem. E não ao contrário, aos efeitos de segunda ordem se somam os de primeira ordem. Então, foi tido como errado, embora questionável, o 1 aqui que ficou aqui de cantinho, falso. Mas poderia ser verdade na minha concepção. Esforços de segunda ordem podem ser desprezados caso não representem acréscimo superior a 10% nas reações e outras solicitações relevantes na estrutura. Mais uma vez, eu acho que a banca pisou na bola, porque ela deu como correto, embora, olha, estes esforços de segunda ordem podem ser desprezados. Estes quais? O que pode ser desprezado são os esforços globais, são os efeitos globais de segunda ordem, mas eu ainda preciso considerar os locais e os localizados. Mas aqui, quando ela falou de esforço de segunda ordem de maneira geral, falou dos esforços globais, dos efeitos globais de segunda ordem. Deu como verdadeira. 3. A não linearidade física de material presente nas estruturas de concreto deve ser obrigatoriamente considerada. Maravilha! A não linearidade física deve ser obrigatoriamente considerada, mesmo que seja uma estrutura de nós fixos ou de nós móveis. Essa está correta. Opa! Próxima. As estruturas de nós fixos, isto é, que não sofrem deslocamentos horizontais, podem ser calculados considerando apenas efeitos locais de segunda ordem. Bom, locais e localizados. Embora seja estrutura de nós fixos, eu posso desprezar os efeitos globais de segunda ordem, mas preciso considerar os efeitos locais e localizados de segunda ordem. E outra coisa, não sofrem deslocamentos horizontais é uma palavra muito forte. Não, sofrem pouco. Pequeno deslocamento horizontal. Portanto, acho que a banca acerta quando marca essa opção como falso. Sofrem pequenos deslocamentos e ainda assim locais e localizados são os defeitos que eu preciso considerar. Por último, o coeficiente γz utilizado para avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais só é válido em estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares. Nunca tinha visto, coloquei isso no material teórico exatamente porque essa questão acabou cobrando a aplicabilidade do coeficiente γz. Quando γz é menor que 1,1, eu posso desprezar os efeitos globais de segunda ordem, porque eu estou diante de uma estrutura de nós fixos, assim como quando alfa é menor ou igual a alfa 1. São os dois coeficientes aqui, o parâmetro alfa e o coeficiente γz. Maravilha, então o que fica? 2, 3 e 5. O gabarito, então, fica a letra C. Essa questão está mais puxada. Agora vamos ver questões um pouco mais tranquilas sobre o assunto. Fique de olho. Existem estruturas de concreto em que o deslocamento horizontal dos nós são pequenos e, por decorrência, efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais
e localizados. Perfeito. Quais são as estruturas com essas características? Bom, são as nossas estruturas de nós fixos. Nós mostramos que essas estruturas têm essa característica. Fundatec. Efeitos de segunda ordem, conforme a NBR 6118, são... O que são os efeitos de segunda ordem? Aqueles que somam aos obtidos em uma análise de primeira ordem, em que o equilíbrio da estrutura é estudado na configuração geométrica inicial, quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada considerando a configuração deformada. Aqui dá certo, está batendo exatamente com o que a norma fala. Ela fala que o efeito de segunda ordem, os efeitos de segunda ordem são aqueles que se somam aos de primeira, que obviamente foram estudados na configuração geométrica inicial, quando eu passo a analisar na configuração deformada. Quando eu passo a analisar na configuração deformada, é quando eu passo a analisar o efeito de segunda ordem. Então, maravilha. Agora, porque os outros aqui, ó, os efeitos de degradação dos elementos causados pela deformação excessiva, não tem nada a ver com degradação aqui, com efeito de segunda ordem. Os gerados pela troca de vinculação em pórticos ou vigas, não tem nada a ver. Gerados quando não se adota coeficiente de ponderação, não é isso. Originados quando se considera a combinação de ações excepcionais. Nada disso. Gabarito letra A. Alguns sistemas estruturais em aço ou mistos de aço concreto, então inclusive isso aqui foge da nossa norma, né? Mistos e mistos de aço concreto, mistos ou de aço, está lá na 8800, apresentam um comportamento não linear para um pórtico sob a ação de carregamentos vertical e horizontal. As não linearidades física e geométrica, e é por isso que eu trouxe a questão, simultaneamente resultam num tipo de análise mais representativo do comportamento e da resistência de estruturas tipo pórtico. Esta análise veja, aquilo que nós estávamos discutindo aqui, não linearidade física, não linearidade de material. Pô, se eu estou com uma tensão muito alta, eu fujo da relação onde é válida a lei de Hooke, daquela onde tensões são proporcionais às deformações. Se eu fujo disso, o meu material ele já saiu da região elástica e está na região plástica, ou também chamada de inelástica. E quando eu calculo o material numa posição deformada, eu estou falando de uma não linearidade geométrica. Então, não linearidade física é quando o material sai da região elástica, ele está na região inelástica ou plástica. E quando eu estou falando de um material que sofre deformação e eu considero na posição deformada, eu falo que eu estou fazendo uma análise de segunda ordem geométrica. Para esse conjunto, não linearidade física e não linearidade geométrica, nós estamos diante de uma análise chamada de análise inelástica de segunda ordem. Ou seja, eu estou fora da fase elástica do meu material, onde tensões são proporcionais às deformações, e estou considerando a posição geométrica deformada da estrutura, portanto inelástica de segunda ordem. Ela é mais realista, condiz mais com a realidade. E F. Tocantins, sobre o índice de esbeltez de um pilar de concreto armado, marque a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os esforços locais de segunda ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for maior que o valor limite de esbeltez lambda 1. Falso. Na verdade, os efeitos locais de segunda ordem nos elementos isolados, eles podem ser desprezados quando o índice de esbeltez for menor do que o gama 1, que, se eu salvo engano, vai de 35, o lambda 1, que vai de 35 a 90, esse valor aqui de lambda 1. Tem que ver na norma como que se calcula, mas se for menor que ele, posso desprezar os efeitos. Do contrário, não posso. Letra B. A consideração da fluência deve ser obrigatoriamente realizada em pilares com índice de esbeltez maior que 90, considerando a excentricidade adicional. Aqui, esbeltez maior que 90 e não 80, por isso falso. C. Os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200. Opa, via de regra, sim, exceto nos casos de postes com força normal menor que 10% de FCD vezes AC, ou seja, resistência do concreto vezes área de concreto. Isso daqui, então, é o meu RSD, ou, na verdade, não é nem solicitante, né? É a resistência de cálculo do meu material. Então, 10% da resistência. Maravilha! Neste caso, onde eu tenho tensão, elementos pouco comprimidos, eu posso passar de 200 na minha esbeltez.
Vamos ver se é isso mesmo aqui com as demais questões. Quando a base e o topo de cada uma das lâminas dos pilares são convenientemente fixados nas lajes do edifício, conferindo o efeito de diagrama horizontal, os efeitos locais de segunda ordem de pilares paredes devem ser considerados. E por último, quando a esbeltez do pilar parede for menor que 30, os efeitos locais de segunda ordem podem ser desprezados. Quando a gente fala de pilar parede, você provavelmente não vai ouvir falar muito sobre isso, não estudou muito sobre isso, mas quando ele estuda as lâminas dos pilares, quando a norma fala disso, né, na NBR 6118, só me engano, lá no item 15 ponto alguma coisa, ela vai falar dos efeitos locais de segunda ordem. A gente tem locais e os localizados. Os efeitos localizados de segunda ordem, que é aqueles que nós vimos que um dos exemplos é o pilar parede, eles podem ser, os efeitos localizados de segunda ordem de pilares paredes podem ser desprezados se para cada uma das lâminas componentes do pilar forem obedecidas algumas das condições. E essa condição aqui, que diz o seguinte: a base e o topo de cada lâmina deve ser convenientemente fixado às lajes do edifício, que conferem ao todo o efeito do diagrama horizontal. Então, quando a base e o topo de cada uma das lâminas são convenientemente fixados, conferindo o efeito do diagrama horizontal, os efeitos locais de segunda ordem devem ser considerados. A norma não fala isso. Ela fala que os localizados podem ser desprezados. Não fala nada sobre os efeitos locais, que o próximo item já traz. Que eu posso também, agora nesse caso, desprezar os efeitos localizados, quando a esbeltez do pilar for menor que 35. Então, veja, eu preciso saber mais sobre C do que sobre D e E para resolver essa questão. Por quê? Você vê que algumas bancas elas vão muito a fundo na norma e é impossível o ser humano responder com autoridade todos esses itens. Então é melhor saber essencialmente o que importa para conseguir resolver questões do que saber tudo. É mais sobre abrangência do que profundidade. Fique de olho nessas questões. Vamos lá. Em dimensionamento de pilares de concreto armado, a análise dos esforços locais de segunda ordem pode ser realizada pelo método geral ou pelos métodos aproximados. Quando que é obrigatoriamente utilizado o método geral, lembra? Quando é obrigatoriamente utilizado aqueles pilares excessivamente esbeltos. Quando que o pilar é excessivamente esbelto? Conforme a literatura, quando a esbeltez é maior do que 140. Então tá aqui, ó, método geral obrigatório para pilares excessivamente esbeltos. Métodos aproximados, posso utilizar aí pilares para pilares com um pouco menos de esbeltez, menor que 140. No dimensionamento de estruturas de concreto armado, a consideração da fluência deve ser obrigatoriamente realizada em pilares com índice de esbeltez, fluência e índice de esbeltez maior que 90. Tá aqui, ó, consideração obrigatória da fluência se o índice de esbeltez for maior que 90. Uma questão lá da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Banca FEPESE. COPESE agora, o FPI, Federal de Piauí. No dimensionamento lá do Piauí, no dimensionamento de pilares de concreto armado, segundo a 6118, lambda é a esbeltez do pilar. E lambda 1 é definido como valor limite para essa esbeltez. Nesse sentido, é correto afirmar que a fluência deverá ser obrigatoriamente considerada em pilares com índice de esbeltez lambda maior que lambda 1. Não é isso que a norma fala. Os efeitos locais de segunda ordem podem ser desprezados em elementos isolados, quando lambda maior que lambda 1, sendo lambda 1 variando aqui entre 35 e 90. É isso que a norma fala, olha, dispensa dos efeitos de segunda ordem quando lambda menor, dos efeitos locais, quando lambda é menor que lambda 1. O restante aqui é balela. Os elementos de contraventamento da estrutura deverão ter lambda menor que lambda 1. Os efeitos locais de segunda ordem devem ser determinados pelo método geral, sempre que... Não, aqui já pode ser, inclusive, desprezado. Exceto no caso dos elementos pouco comprimidos, lambda deve ser menor ou igual a 2 lambda 1. Não existe isso. Última questão. Agora uma de cálculo do Instituto Consulplan. O cálculo do momento
de segunda ordem deve ser realizado sempre que um pilar for considerado como médio, medianamente esbelto ou esbelto. O cálculo pode ser feito por dois métodos simplificados: o método da rigidez aproximada e o método da curvatura aproximada. Considerando o pilar de 20 por 70 por 300, onde x é a direção, é a menor direção, y é a maior direção, neste caso, e considerando que esse pilar será submetido a uma carga de compressão de 500 kN, carga de cálculo, sendo construído com C25 e CA50, concreto do grupo 25 MPa, e aço CA50, assinalei a alternativa correta. Antes de ler as alternativas, eu vou relembrar aqui o resumo do que a questão disse. Bom, na classificação literária, menor que 35, pilar curto, robusto ou pouco esbelto, medianamente esbelto de 35 a 90, de 90 a 140 esbelto, acima de 140 excessivamente esbelto. O que é o cálculo da esbelteza? Comprimento equivalente do pilar dividido pelo raio de giração. E aí eu tenho um pilar de 20 por 70 com comprimento equivalente, aqui no caso, não falou que ele é engastado e livre. Se fosse, o comprimento equivalente deveria ser 2 vezes o L, então seria 600 centímetros. Como não falou nada, comprimento equivalente é o meu próprio L, 300 centímetros. E ele fala, x é a menor direção, y é a maior direção. E ele quer saber qual é a esbeltez, tanto em x quanto em y. Uma grande pegadinha aqui é que quando eu falo da esbeltez, da flambagem, desculpa, na direção x, eu falo que o elemento ele está flambando na direção do eixo x. Então, ele está fazendo isso para um lado ou para o outro, isso no eixo x. Na direção do eixo x, está flambando na direção do eixo x. Então perceba, se ele está flambando na direção, se ele está saindo lateralmente no sentido de x, significa que ele seria uma flambagem assim, ó, saindo do plano de x. Você consegue perceber que é uma flambagem em torno do eixo y? Quando ele flamba na direção de x, a seção na verdade está girando em torno do eixo y. Então a inércia que importa para mim na flambagem na direção x, ou seja, uma flambagem que ocorre no plano XZ, ela ocorre em torno do eixo y. E o mesmo vale para quando essa flambagem ocorre na direção do eixo y, quando a viga, no caso aqui o pilar, né, ele flamba no sentido de y, para lá ou para cá, significa que ele está flambando em torno de x. Essa talvez seja a pegadinha da questão para você não se confundir. Então, quando a flambagem ocorre na direção de x, significa que o deslocamento lateral, a saída, a flambagem, ocorre no sentido de x. Significa que é uma inércia, uma inércia em torno de y. E é uma esbeltez lambda y. Comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Raio de giração nada mais é do que raiz de y sobre a. 300, veja que nos dois casos é o meu comprimento equivalente, né, o comprimento de flambagem. A única coisa que muda é que quando eu falo de flambagem na direção x, eu falo de inércia em torno de y. Se a inércia é em torno de y, a minha base é 70 e a minha altura em torno de y acaba sendo 20. E é o 20 que fica ao cubo. Portanto, a esbeltez 51,90. Muito mais esbelto do que flambar na direção de y, ou seja, flambar no plano YZ, onde a minha esbeltez utiliza a inércia em torno de x, que é uma inércia maior, veja, é 20 vezes 70 ao cubo. Portanto, ele é menos esbelto quando flamba na direção y do que na direção x. E aí a conclusão, o pilar é curto na direção y, aqui ele fala lambda y menor que 35, na verdade aqui, esse coeficiente aqui, eu acho que a questão deveria colocar lambda x menor que 35, né? E médio na direção x. Lambda está aqui com 51,9, que é o nosso medianamente esbelto. Devendo, portanto, ser calculado momento de segunda ordem apenas para direção x,
Utilizando o método da curvatura aproximada para a direção x, se obtém uma curvatura aproximada de 2,5 vezes 10 a menos 4 centímetros a menos 1. Eu não quero nem saber desse valor da curvatura aproximada e sugiro que, se você tiver curiosidade, dê uma olhadinha na norma quando se utiliza. Não é difícil, mas não é comum em prova. Eu quero que você pegue ali o básico para resolver essa questão. Eu nem precisaria saber como se calcula o método da curvatura aproximada. Sugiro que, se por curiosidade quiser, dá uma olhada na norma, mas não há necessidade de sabê-lo. Lógico, conseguir 100% das questões com isso? Possivelmente pode haver um louco que te peça para calcular a curvatura desse jeito, mas via de regra isso não vai acontecer. Então fique de olho e foque no mais importante. Essa aula tende a ser completa, no final das contas, frigir dos ovos, tem pouca coisa que interessa para a prova efetivamente e tem muito mais coisa a título de informação aqui nesta aula propriamente dita. Valeu, um abraço e até a próxima.